Voltamos com o Produtor Quer Saber. O nosso assunto de hoje é o Encontro Nacional de Comércio Exterior, o ENAEX 2016. E começamos esse bloco com a assessora técnica da CNA, Elisângela Lopes, que está aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Marcelo. Então, você acompanhou as discussões sobre infraestrutura e logística. O tema do painel foi reduzir custos e elevar a competitividade das exportações. Então, quais foram os principais pontos abordados neste painel? Bem, os principais pontos abordados, eles estão relacionados principalmente com os gargalos existentes hoje em infraestrutura e logística e quais foram os avanços que aconteceram ao longo dos últimos anos que melhoraram a infraestrutura e logística, se é que eles aconteceram de verdade. Agora, como está o Brasil, então, no ranking de qualidade de infraestrutura e de qualidade dos portos? Então, a Dom Cabral, a Fundação Dom Cabral, ela apresentou como é que está a qualidade hoje da nossa infraestrutura. E é preocupante, Marcelo, pelo único motivo. Dos 140 países avaliados, o Brasil ele se posiciona na qualidade geral de infraestrutura na posição de número 123 e na qualidade dos portos na posição de número 120. A gente até fez uma relação com os anos anteriores e viu que o Brasil ele teve uma mudança, ele caiu algumas posições. Mas, infelizmente, não foi porque a infraestrutura mudou, e sim porque deixaram de ser avaliados 4 países. Daí ele caiu 1, 2 posições. Diferente dos nossos países que competem com a gente, que fazem parte do BRICS, como foi apresentado lá pelo palestrante da Dom Cabral, os países a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, que eles se posicionam entre a posição de número 40, bem distante do Brasil. Isso ocorre porque eles investem, por exemplo, a China e a Índia, como foi mostrado lá, investem cerca de 8% ao ano do seu PIB em infraestrutura e logística, isso nos últimos 10 anos, enquanto o Brasil investiu apenas 1,5%. Então é muito aquém, por isso que nós não avançamos como deveríamos nesse ranking e nós nos colocamos nas últimas posições. Agora, rodovias, ferrovias, hidrovias, como estão esses diversos modais do transporte brasileiro? Isso também foi apresentado pela Dom Cabral. Esse pode tocar aí. Pode voltar uma, né? Essa aí, Isso. Né? Foi apresentado pela Dom Cabral. Aqui nós temos um mapa que foi feito pelo governo no Programa Nacional de Logística e Transporte, também chamado de PNLT, que mostra quais serão os fluxos de carga no ano de 2025. A gente pode ver uma densidade muito grande de fluxo de cargas, principalmente na região que a gente considera que é a que precisa de melhor infraestrutura, que é a região centro-norte do país. Então aqui no mapa a gente pode ver, por exemplo, o corredor da 364, que vai até Porto Velho, com uma densidade muito grande de carga. Aqui geralmente são os produtos grãos, como soja e milho, mas todos os produtos do agro. Nós temos o corredor da BR-163, que vai até Meritituba, depois nós pegamos uma barcaça e seguimos ligados à cabotagem, que é a navegação entre portos de um mesmo país. Temos um corredor de suma importância que fica no meio do país, que engloba a Ferrovia Norte-Sul, a BR-158 e também a hidrovia do Tocantins e do Araguaia. E a gente vê que para 2025 se planeja um fluxo muito grande de produtos. Mas, infelizmente, a nossa infraestrutura ela não tem acompanhado esse crescimento. Só para você ter uma ideia, nessa região, a produção de soja e grão ela cresceu, em média, nos últimos 6 anos, 8 milhões de toneladas por ano. E os portos, a capacidade de escoar por esses portos aumentou só 2 milhões de toneladas por ano. Então, a gente tem um déficit de pelo menos 6 milhões de toneladas por ano, que esses portos eles não conseguem atender e tem que descer para o sul e para o sudeste, aumentando consideravelmente os custos de transporte. Então, o representante da Dom Cabral ele falou que é necessário uma série de ações. E a primeira delas envolve os investimentos. Tem que se fazer investimento, porque hoje a produção ela cresce muito mais do que os recursos que são implantados para a infraestrutura e logística. E outras medidas incluem, além de investimentos nos corredores, que são a infraestrutura de acesso aos portos, também tem que se investir em terminais portuários, principalmente
na capacidade dos portos e na qualidade da estrutura oferecida nos portos. Nós temos portos nessa região que não trocam seus equipamentos há cerca de 20 anos, como é o caso de Porto Velho, que herdou equipamentos do Porto de Santos. E também as outras medidas envolvem as concessões ferroviárias e rodoviárias, tem que se adiantar essas concessões. Também implantar a multimodalidade, não adianta você ter uma boa rodovia, uma boa ferrovia, uma boa hidrovia e não haver uma integração. Essa integração ela pode reduzir o custo em até 50%, custo de transporte. E a questão da cabotagem, que como foi feita uma pesquisa recente, o CNA fez, que mostra que se pode reduzir, utilizando a cabotagem e os demais modais, o custo em 50%. Agora, a nova lei dos portos também estava na pauta do encontro? Como estão as autorizações dos terminais portuários brasileiros? Estava sim, e foi vista como um ponto positivo na infraestrutura e logística. Essa lei, Marcela, ela foi criada em 2013 e a CNA participou ativamente na formulação dessa lei. Essa lei, o principal objetivo dela era aumentar a oferta portuária no país, para que a gente não enfrente uma demora muito grande na operacionalização dos portos, isso aumenta significativamente os custos, e também para que não tenha aquelas filas enormes de caminhões esperando para deixar a mercadoria no porto. Então ela foi criada com essa função e também de aumentar a competitividade entre os portos, porque você inseriu a oportunidade da iniciativa privada de instalar terminais, isso eleva a oferta e, consequentemente, se reduz os custos de transporte. Então essa lei ela foi criada com isso, para eliminar as barreiras que hoje são grandes ao fluxo tanto do comércio exterior brasileiro como também a demanda interna do país. E houve uma melhora significativa em razão dessa lei. Então ela foi tratada assim exaustivamente pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Ok, eu agradeço então a assessora técnica da CNA, Elisângela Lopes. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. E eu, agradecendo a Elisângela, agora quem vai conversar comigo sobre o ENAEX é a Gabriela Kozer, assessora técnica em Economia e Inteligência Comercial da CNA, que já está aqui no estúdio. Aqui é rapidinho, a gente já substitui. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Marcelo. E agora, durante o encontro foi discutido o COMEX-VIS, é isso? Isso. Uma ferramenta que permite a visualização das estatísticas de comércio exterior de forma interativa, é isso, essa ferramenta? Essa ferramenta foi apresentada agora no encontro de comércio exterior e ela é muito interessante porque o comércio exterior tem sido visto como uma oportunidade de diversificação de mercado, da gente não depender do mercado doméstico. Além disso, ele tem sido fundamental para a volta do crescimento brasileiro. Então, o governo tem apostado no comércio exterior como uma fonte de a economia voltar a crescer. E essa ferramenta, ela foi agora lançada em julho e ela tem um público-alvo distinto. Então, isso não é só para atingir os analistas, os jornalistas, mas também qualquer cidadão que queira ter mais informações sobre o comércio exterior. E é uma maneira da gente visualizar novos mercados, também os destinos, e começar a entender e começar a fazer um panorama de como é o comércio exterior brasileiro. Então, o que essa nova ferramenta ela apresenta? Ela apresenta a balança comercial. E ela tem toda a série histórica disponível. E qual foi a maior mudança desse novo programa? Esses dados que o usuário pode ter acesso, é isso? Exatamente. E a maior mudança, o sistema antigo ele era muito difícil de ser acessado por pessoas que não estão acostumadas a explorar base de dados. E essa mudança foi feita para exatamente aumentar o acesso. Então, para qualquer cidadão, para o jornalista, para o produtor, para o analista, ele ter uma informação rápida, ele ter o contato com esses dados de uma maneira que seja visual. Não são mais só números, mas ter a visualização de como o Brasil está se comportando no comércio internacional. Agora, é possível filtrar as informações por data, estados e outros detalhes dentro desse processo? Exatamente. E outra mudança muito interessante que foi feita é que, além de você ter esse acesso de forma mais interativa, ele também pode ser acessado por computador, por celular, smartphones ou também por tablets. Então, você pode ter acesso a essas informações de uma maneira muito fácil. E, além disso, eu acredito que essa questão dos blocos, dos países, você consegue traçar um panorama, por exemplo, de como o estado de Goiás
No próximo slide, por favor. Mais um slide, pode passar mais um, então, esse aqui? Mais um. Mais um slide. Aqui, por exemplo. Então, aqui a gente fez uma seleção, como é que tem se comportado as exportações para a China. Então, de janeiro, ele faz tanto a seleção de janeiro a outubro, então você não pode fazer esse filtro para ver como estão as exportações por ano, então do último ano fechado 2015, quanto para janeiro a outubro. E não são só as exportações do Brasil, você também consegue ver as exportações por estados. Então, um produtor do estado de Goiás ou produtor do estado da Bahia que quer ter uma visão de como o comércio exterior do estado dele, então como a produção dele está se comportando perante todo o país, ele consegue acessar esse sistema e ter essa informação de uma maneira muito fácil. Tá certo. E o Comércio Exterior deve ganhar novas ferramentas com o tempo? Vai aperfeiçoando essa ferramenta? Exatamente. Eles estão... foi uma ferramenta também que foi criada de maneira gratuita, ela foi desenvolvida dentro do Ministério, então com sem custos adicionais. E eles estão... A equipe, a gente conheceu a equipe lá, eles se apresentaram para a gente, e eles estão muito abertos a sugestões. Então, tanto analistas ou quanto um produtor que tem alguma informação que ele acha importante e não esteja sendo visualizado de uma maneira fácil, ele pode mandar um e-mail diretamente para a Secretaria de Comércio Exterior para dar sugestões. E eles estão fazendo atualizações do sistema e, enfim, estão abertos a essas sugestões e estão desenvolvendo o sistema para que ele se torne cada vez mais amigável e que as pessoas possam ter acesso de uma maneira muito fácil. Ok, eu agradeço então Gabriela Kozer, assessora técnica em Economia e Inteligência Comercial da CNA. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigada, bom dia.